Olá, eu sou o Leandro, aluno do Instituto Federal de São Paulo, do Campus Barretos, do curso de pós, especialização em desenvolvimento de sistemas para a internet e dispositivos móveis, na disciplina do componente curricular Interação Humano-Computador, e o tema que eu vou abordar hoje é uma breve introdução a respeito da semiótica. Então vamos lá. A semiótica, ela vem da raiz grega semeion, quer dizer signo. Então a semiótica, ela é a ciência dos signos. Então ela é uma ciência geral de todas as linguagens, porque ela envolve os símbolos. É uma ideia, quando a gente fala de signo, todo mundo lembra aí do zodíaco aí. Áries, Touro, Gêmeos, mas não é nada disso. Nós não estamos falando desses signos, nós estamos falando de símbolos. Então, o signo ele pode ser genericamente considerado um elemento de comunicação. Ele representa alguma coisa para alguém. Então, essa é a definição, em semiótica, a definição de signos. Ele considera, então, um elemento de comunicação e ele representa algo para alguém. Então, nós vamos ver o idealizador da semiótica moderna, considerada a semiótica moderna, é o Charles Sanders Peirce. Tem estudos de semiótica de vários e vários anos, de séculos atrás, mas o Charles Sanders ele é considerado o pai dessa semiótica moderna que nós temos hoje. Então, como o tempo é muito curto, não vou abordar os temas anteriores, eu só vou focar no que nós consideramos aí como a semiótica moderna. Ele era um cientista, matemático, historiador, filósofo e era norte-americano. E uma das marcas do pensamento dele é a ampliação da noção de signo, que é essa representação, essa representatividade de algo para alguém e, consequentemente, da noção de linguagem. Então vamos lá. Ele pegou a respeito do signo para mediar os seus significados e listou ele em 3 modos. Um ele considerou como ícone, o outro ele considerou como índice e o outro ele considerou como símbolo. Então vamos lá, temos uma analogia. Então o ícone, ele é o signo que por suas qualidades ele se assemelha ou é análogo ao objeto que representa. Então tem um exemplo aí bem simples a respeito, quem olhar esse desenho, ele faz lembrar um cão. Então o desenho do corpo de um cão que faz lembrar um cão. Então estou olhando um símbolo que representa algo para alguém. Então nesse caso especificamente é o ícone. Depois do ícone nós temos o índice. O índice ele remete alguma coisa ao objeto que está ligado por proximidade. Então ele tem uma relação causa-efeito. Quem olha esse símbolo que está embaixo agora, ele dá a ideia, se isso está numa casa, num portão, dá-se a ideia, para quem está vendo esse símbolo, que lá dentro tem a presença física de um animal. Então, esse latido nesse símbolo dá a ideia da presença do animal ali. Então, é diferente do símbolo anterior, que nós vimos de um simples cachorro, agora aqui nós temos a sensação que o cachorro está ali. Se você passa num portão de uma casa e tem esse símbolo, você já tem que tomar cuidado, que sabe que ali dentro possivelmente tem um cachorro. E você tem também a questão do símbolo, que tem um caráter arbitrário. Então, só para estabelecer, nós temos o ícone, nós temos o índice e nós temos o símbolo. Ele não tem relação nenhuma com a coisa representada. Nesse caso aqui, lógico que nós temos a palavra cão. Então, ela é um símbolo. Então, onde ela é utilizada na linguagem. Ela não tem relação nenhuma com a figura de um cão. Ela simplesmente é por isso que ela é considerada como um caráter arbitrário. Bom, aqui tem um outro exemplo, que nós temos o ícone, que é o fogo. Então temos o índice e temos o símbolo. No caso é um símbolo chinês, representando uma coisa que tecnicamente pode até remeter aqui ao fogo, mas não tem. Pode ser que não tenha relação nenhuma. Pode ter relação ou pode não ter. Bom, e a base dessa teoria do Peirce é a tríade semiótica. No que ela se suporta? Então nós temos aqui nessa tríade o interpretante, nós temos o objeto e a representação, também conhecida como representamen,
que é a representação do que nós queremos passar de ideia para aquela pessoa que vai ser o interpretante. Então vamos dar uma olhada aqui. O representamen, então, ou a representação, é o símbolo propriamente dito, ou o elemento que representa algo. No nosso caso, por exemplo, o cachorro, a figura do cachorro. Então é a forma perceptível ou mensurável que transmite uma informação. Uma informação para quem? O interpretante. Mas vamos lá. Então nós temos o objeto. O objeto é aquilo que o representamen está representando. Em outras palavras, é o referente ou conteúdo semântico associado ao signo. No caso do nosso cachorro, aqui seria a palavra cão. Então nós temos aqui o representamen, o símbolo do cão. No objeto nós temos a palavra cão e nós temos o interpretante, que é o efeito ou interpretação que o representamen, ou seja, que o símbolo, tem sobre o observador ou usuário. Então ele está se refletindo a resposta que é provocada no intérprete. Então, se nós fizermos aqui uma analogia ao nosso curso, então nós temos aqui o representamen, um disquete. Qual objeto ele representa? Ele está representando aqui o ato de salvar arquivos. E quando o interpretante vê esse símbolo, ele vai pensar o seguinte: bom, esse símbolo, se eu clicar nesse ícone, eu estou fazendo a ação de salvar os meus documentos. Então eu tenho aqui o representamen, eu tenho o signo propriamente dito, alguma coisa que ele quer representar para alguém. Esse alguém é o interpretante. Temos aí que ele vai ver esse símbolo e vai falar o seguinte: esse botão é para salvar os meus documentos. E você tem o objeto, que no caso em si é o objeto que vai fazer a representação do ato de salvar arquivos, né? Então, disso surgiu a engenharia semiótica. E aqui, como o tempo é muito curto, nós vamos dar só uma breve introdução do que é essa engenharia semiótica, que é justamente que a interação é um ato de comunicação. São as perspectivas básicas que a engenharia semiótica possui. E o design é um ato de comunicação. Então, acabamos de ver aqui o design de um disquete, ele já automaticamente remete ao interpretante que está usando um computador, que é o ato de salvar os documentos que ele está trabalhando. E tem a perspectiva que o design é um processo comunicativo, no qual o designer envia uma mensagem ao usuário com o seguinte conteúdo: o que o usuário pode fazer e como o usuário pode fazer. Então, a simbologia, percebe-se, principalmente na parte da computação, ela gera muitos atalhos. Às vezes um símbolo na parte da computação, ela pode já descrever uma ação complexa, simplesmente olhando na sua simbologia. Aí, para finalizar, nós temos aqui um exemplo clássico muito utilizado, e todo mundo que usa computador, que olha esses símbolos, automaticamente ele já se refere que a tesoura é o recortar. Nós temos aí uma folha em cima da outra, que é o ato de copiar. Aí nós temos aí o colar. Eu estou pegando uma parte do que eu recortei, estou colando aí na pasta paste. E nós temos aí o disquetinho, que é o salvar. Então, 4 símbolos determinados na semiótica seriam os signos, já consegue passar para a gente uma quantidade grande de informação a respeito de como que isso é feito, de como que isso faz, de como que funciona, uma base que o usuário já tem aí uma ideia, né? No caso um treinamento, ou que seja a própria utilização do software em si, ele já vai ter aí a ideia do que esses 4 signos aí simples, esses 4 símbolos, podem proporcionar aí na utilização de um software. A bibliografia que eu usei, eu tenho aí 2 livros que se chamam Semiótica, um da Cláudia Campos e um da Rafaela Cordeiro, e uma Semiótica Aplicada, que é da Lúcia Santella. Então está aí a descrição dos ícones dos livros no qual eu utilizei. E basicamente, como é apenas um assunto introdutório, para que você tenha uma ideia do que se refere, do que se trata a semiótica, e despertar em vocês aí a curiosidade para futuras pesquisas ou no próprio desenvolvimento de um novo software, de um novo site,
utilizar dessas comunicações em signos, visando facilitar aí a interface com o usuário. É isso aí. Muito obrigado. Agradeço aí ao João Paulo e até uma próxima.